Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Intercontinental, nesse programa tão importante para mim, Gigantes em Portugal. Portugal é uma terra de gigantes de verdade, de pessoas que lutam, de pessoas que enfrentam grandes dificuldades. E aqui nesse programa vocês já sabem, eu sempre trago alguém de muito valor, que agregue valor de informação e, principalmente, que agregue valor a esta terra. Esse programa é gravado no estúdio aqui em Parede, tá? Coloca a marca lá, por favor, tá ali, ó, Estúdio Connection Pro. É um grande parceiro que eu tenho em Portugal, que tem me ajudado a fazer esse programa e outros também. São um grande parceiro. Então, eu queria dar boas-vindas a todos vocês e hoje, para mim, também um dia muito especial. A minha entrevistada de hoje eu acompanho desde 2020. Lembram do Pandemônio 2020? Pois é, desde o Pandemônio eu acompanho a luta dessa mulher para a garantia dos nossos direitos fundamentais em Portugal. Uma grande guerreira, uma pessoa. Estava conversando agora há pouco com ela e disse: a minha admiração por ela é porque ela não é uma pessoa que corre atrás, ela é uma pessoa que corre à frente, está sempre à frente do que é necessário. E é assim, é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, acompanho nas redes e hoje estou tendo o privilégio de conhecê-la pessoalmente. Joana Amaral Dias, que prazer enorme. Obrigada, Fernando, obrigada por essa apresentação tão elogiosa. E merecida. Obrigada pelo convite. É assim, não sei se é merecida, eu vou-te dizer, eu só faço aquilo que eu sinto que é o meu dever como cidadã e que não ficaria bem com a minha consciência se não fizesse. Portanto, às vezes quando ouço assim, esses elogios, fico um pouco... não é bem embaraçada, mas fico um pouco... Não me reconheço assim tanto, sabes? Porque eu faço apenas aquilo que eu acho que é, de facto, aquilo que é a minha estrita obrigação e não mais do que isso. Antes de 2020 e depois de 2020. É mais ou menos como acontece comigo. Às vezes eu estou em Portugal e pessoas me apresentam. Esse é um dos principais produtores do Brasil. Eu também sinto como você, porque na área de produção, embora eu esteja há 40 anos nela, Certo. eu me vejo apenas como um operário de comunicação. É isso. Muito E bem. eu me vejo da maneira mais simples do mundo. Alguém que é obrigado a fazer o melhor para entregar o melhor, porque essa é a minha profissão, porque Exatamente. é o que eu tenho que fazer. Assim também como eu sempre fiz no jornalismo. Pois. Entrei em diversos embates, diversas lutas no Brasil. Inclusive, é um dos motivos de eu estar em Portugal. E então, assim, recebo esses elogios. Quando acontece comigo, eu penso, tá, eu não me enxergo assim. Pois. Mas as pessoas me enxergam assim. Exato. É E, isso. e olha, todo mundo, Joana, que eu comento sobre você, todos dizem a mesma coisa. Então, Obrigada. esses elogios, eles são a forma da percepção do outro, de Certo. fora para você. É isso. Então, vamos lá. Eu te acompanho, Vamos. como eu falei, desde o Pandemônio. Você colocando a cara, indo para as ruas, levantando sua voz, colocando sua voz nas TVs, em todos os órgãos de comunicação e defendendo a liberdade, defendendo a verdade, num dos momentos mais difíceis do mundo. Verdade. E foi aí que eu comecei a te acompanhar. Fala um Obrigada. pouco sobre esse período tão tenebroso da nossa história. É mesmo, Fernando, é mesmo tenebroso porque não havia... Eu, de formação, sou psicóloga clínica, mas antes de entrar na universidade em psicologia, eu entrei na universidade em farmácia. Portanto, a minha formação é científica, embora não seja propriamente uma especialista, porque depois nós assistimos todos ao cortejo, ao desfile interminável de especialistas nas televisões. Mas a minha formação científica, quando eu comecei a olhar para os números, em fevereiro, março de 2020, nada daqueles números batiam certo. Não batia a bota com a perdigota, como se diz em português. Ou seja, não havia nenhuma razão para, com aquela taxa de mortalidade, nós estarmos a pensar em tomar medidas tão drásticas que seriam pura engenharia social
nunca experimentada e cujos efeitos negativos, evidentemente, poderiam ser muito perniciosos. Por isso, há vídeos meus de março de 2020 a dizer não fechem as pessoas em casa, porque as pessoas em casa não vão ter acesso a cuidados de saúde, vão morrer com descompensações diabéticas, com cardiopatias, vão morrer de solidão. Eu tive pacientes que não conseguiram viajar dentro de Portugal e tiveram familiares que se suicidaram porque estavam sozinhos há meses, não é? Porque vão morrer com cancros que não são devidamente, não são tratados atempadamente, com AVCs, etc. E foi aquilo que aconteceu, de facto. E eu preferia não ter razão, como deves imaginar, numa coisa destas, preferia 1000 vezes, mas a verdade é que os nossos idosos foram muito prejudicados. Eu gostava de lembrar que nós tivemos centenas, milhares de velhotes, dos nossos queridos velhotes, dos nossos egrégios avós, que ficaram sem visitas, sem uma mão amiga, sem um olhar solidário. Isto é terrível, no fim da vida. E o pior, Fernando, assistindo televisão o tempo inteiro com aquela medo. tortura diária, a informação mal feita através dos especialistas, os tais da especialistas. ciência. É isso. E nós, eu no Brasil, como você aqui em Portugal, percebemos desde o início que tinha algo errado. Não estava certo. As pesquisas começaram a ser feitas, foram sempre comprovando que havia um erro e a sociedade sofrendo muito. Muito. E aquilo como depois, portanto, como alguém que vem de uma formação científica, de facto não fazia sentido nenhum para mim. E por outro lado, ao mesmo tempo como psicóloga, não só estava a temer os efeitos sobre os idosos, sobre as crianças privadas da escola, etc., como estava a ver que aquilo que são os avanços da psicologia científica e os conhecimentos da psicologia científica foram todos usados para o mal. Ou seja, o esmagar o povo pelo medo, a manipulação das pessoas, a instrumentalização das pessoas, usando várias técnicas que estão mais do que sistematizadas na psicologia, foi algo que me repugnou profundamente, porque quando tu tens o teu instrumento de trabalho, as tuas ferramentas de trabalho, da tua ciência a serem usadas para o pior, é como usar energia nuclear para matar pessoas, para fazer uma Hiroshima, um Nagasaki, outra coisa qualquer. Isso foi terrível. Foi terrível para mim como psicóloga e ainda hoje estou um pouco a ver como é que me situo no meu campo científico depois disto tudo ter acontecido. Nós chegámos a ter, e eu denunciei isso em direto na CNN, nós chegámos a ter a Task Force Comportamental em Portugal, havia a Task Force da aplicação das inoculações Covid, liderada por Gouveia Melo, e havia a Task Force Comportamental, que era como justamente levar as pessoas à vacinação, o que fazer para convencer as pessoas a ser cada uma um agente de saúde pública, e nesses boletins que saíam regularmente dessa Task Force Comportamental, há um deles que justamente visa preparar os técnicos para usar o medo como uma arma para dominar as pessoas. E eu pergunto-me, Fernando, mas onde é que nós vivemos? Que país é este? Que Europa é esta? Que mundo é este? Ocidental, não é? O mundo livre, como costuma-se dizer, o chamado mundo livre, que tem na sua política de Estado, recomenda dentro da política de Estado, a utilização do medo como forma de partir a espinha aos seus cidadãos. Isto não é uma democracia, naturalmente. Não é uma democracia. Isso é típico e é característico de sistemas ditatoriais ou de, enfim, regimes totalitários, de alguma forma. Não de uma democracia. Devo dizer que depois dessa minha denúncia na CNN, eles apagaram do site justamente esses documentos, mas claro, entretanto, eu e os meus colegas fizemos prints e também temos não só prints digitais, como também impressos esses documentos para a posteridade. Aquilo que se passou neste período, 2020, 2021, 2022, foi de todos os pontos de vista um gigante laboratório, um gigante balão de ensaio de experimentação social, muito perigosa e que infelizmente eu penso que correu muito melhor do que aquilo que os donos, os chefes desta experiência acharam que ia correr, porque as pessoas foram extremamente obedientes, extremamente assustadas,
e extremamente ordeiras a tentar, enfim, encontrar uma solução. Pacatas demais, né? Pacatas demais, a tentar encontrar uma solução para um problema que, na verdade, não existia. Ou pelo menos não existia nos moldes em que eles nos quiseram impingir. Só que, Fernando, estas feridas não estão saradas, as feridas da Covid não estão saradas. Houve muitos negócios que foram por água abaixo, houve muitas pessoas que perderam os seus familiares sem poderem fazer uma visita, sem se despedirem. Houve muitas crianças que perderam anos escolares. Houve muitas crianças e adolescentes que ficaram aditos às tecnologias, ao digital, que foram totalmente empurradas para as telas e para os ecrãs, etc, etc, etc. Estas feridas não estão saradas. Antes, pelo contrário, quiseram... agora vamos esquecer aquilo que aconteceu. A Constituição da República Portuguesa foi violada dezenas de vezes. A Constituição da República Portuguesa. Quem o diz são os próprios juízes do Tribunal Constitucional. Não é a Joana Amaral que o diz. São os próprios juízes do Tribunal Constitucional. Nós tivemos uma coisa extraordinária como um Conselho de Ministros a legislar crimes. Legislar crimes é uma competência exclusiva da Assembleia da República, do Parlamento, que tem uma função legislativa. Um Conselho de Ministros não pode legislar crimes. Aqui, neste caso, em concreto, era o crime de violação do confinamento. Isto é estratosférico, de absurdo. Portanto, aquilo que aconteceu, não só não estão saradas as feridas, como de facto se abriram perigosos precedentes, alçapões, exceções que agora podem se repetir. E estão-se a repetir, sabes? Porque agora, em 2025, está outra vez, agora, nesta hora que nós estamos a falar, não é? Neste verão de 2025, está outra vez na Assembleia da República uma lei que pretende que as nossas comunicações digitais sejam espiadas e punidas sem autorização de um juiz. Sem autorização de um juiz. E isto é algo que eles tentaram passar durante estes anos Covid, não conseguiram, e agora estão outra vez a tentar passar. Dizem que é para caçar, fichar terroristas. Mas eu pergunto-te, Fernando, quem é que é a pessoa, que não é um juiz, que vai olhar para um conteúdo na internet, um conteúdo digital, e vai dizer: isto é terrorismo, isto não é. Quem é que define? Quem é que define esse conceito? Eles precisam nos controlar, eles precisam... querem agora moeda digital, acabar com a moeda, o papel, a moedinha na mão. Para quê? Para terem controle sobre tudo. A grande sede dessa grande turma do mal global é o controle. Sem dúvida. O pandemônio, né? Eu sempre chamo de pandemônio, e falei a primeira vez isso em março de 2020. Foi quando eu apelidei de pandemônio, que eu já sabia que vinha um pandemônio por aí, e uma engenharia social. É isso mesmo. Através do medo. E o medo eles nunca tiram da sociedade. Então a gente vê esses jovens que querem salvar o mundo preocupados com o clima. Não vão fazer diferença nenhuma. Não. Então, é sempre pelo medo, é o medo do mundo acabar. Agora temos o problema do medo de um blackout, fizeram um ensaio aí bem interessante. E antes do ensaio do apagão que tivemos aqui em Portugal e Espanha, já havia a mídia social, né, a comunicação social, dizendo: estoque produtos, alimentos e o que for necessário para 72 horas. Um kit de sobrevivência. Um kit de sobrevivência. Então, eles vão mantendo a sociedade sempre pelo medo. Claro. E o que acontece com isso? Foi exatamente o que você disse. Vai legitimando arbitrariedades. É isso. Então, eles criam uma exceção. Não, isso aqui é um momento de exceção. Vamos quebrar a regra, vamos atropelar o nosso legislativo. Não foi só aqui, foi no mundo inteiro. Não foi só aqui. Vamos atropelar o legislativo e criar essa porta. Essa porta foi aberta. E nós sabemos que uma porta, depois de aberta, ela pode ser utilizada para acesso a qualquer momento. E, lamentavelmente, é sempre um acesso contra o cidadão,
contra a liberdade dele. Sabes, Tânia, eu concordo muito contigo. Eu acho que a grande sede, o grande objetivo destas elites globalistas é sem dúvida, lá está, partir a espinha às pessoas, dominá-las, controlá-las. Isso, na verdade, isto não é nenhuma questão conspirativa. Isso sempre aconteceu na história da humanidade. Sempre sucedeu, sempre se verificou, volta e meia, que há grupos, líderes, etc., que pretendem, ditadores que pretendem controlar as populações. Só que há uma diferença entre o antes, 2020, e o agora. É que hoje em dia estes mesmos verdugos, estes mesmos títeres, dispõem de meios para o fazer como nunca houve antes. Quando nós falamos de identidade digital, da tal carteira digital a que fica anexada à nossa conta bancária, com o euro digital agora sem dinheiro físico, que é uma luta minha muito antiga, quando nas ruas, não é? Tipo quase de megafone, defender as notas e os meios. Quando nós falamos disso, isto são meios de controle das populações que jamais tiveram antes ao alcance de qualquer que fosse o ditador que se propusesse a isso. Não havia estes meios. E isso faz toda a diferença. Faz uma diferença brutal. Até porque depois é muito difícil voltar atrás. É muito difícil repor esses direitos. Aliás, ainda hoje, tu vês que houve algumas quebras na Covid que nunca voltaram a ser como antes. Nunca voltaram a ser como antes. As pessoas, nomeadamente até do ponto de vista da socialização. Não é? Portanto, é muito difícil. Eu tinha um professor na faculdade, muito engraçado, sobre os processos irreversíveis da humanidade, que ele dizia, depois da carne assada, não se pode voltar à carne crua, não é? Podes fazer pastelinho, croquete, bolinho, mas à carne crua não voltas. E estes processos são irreversíveis. O medo é definitivamente a emoção mais poderosa de todas. Ele apela ao nosso cérebro reptiliano, apela aos instintos mais básicos, às atitudes, aos comportamentos, às reações mais primais, mais primitivas. E é por isso que a amígdala e estas reações de medo e de receio profundo têm sido altamente estimuladas. E isso, anexado com o controle totalitário, através do digital, é o crime perfeito. E eu penso que é o crime perfeito contra a humanidade que nós estamos a assistir. Já existiram muitos crimes antes. Podemos falar do sangrento e louco século XX, não é? Cheio de ditaduras e de morticínios da Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Europa, que de facto foi sanguinolento, foi uma mortandade. Mas a verdade é que foram crimes imperfeitos. Nós agora estamos perante a possibilidade de um crime perfeito contra a humanidade. E é isto que nós temos que lutar. Mas a sociedade não consegue despertar para o que está acontecendo. Tem um grande amigo meu, jornalista, o Alfredo Bessoff, do Canal de Brasília, que ele sempre diz: o adormecer é coletivo, mas o despertar é individual. Concordo. Eles conseguem adormecer essa massa através do medo, colocar todo mundo nesse pânico sem conseguir enxergar. Então, reabrir os olhos e entender a verdade é individual e é muito difícil. Nós vemos até hoje estamos em 2025. Verdade. Estamos em agosto de 2025. E ainda vemos pessoas andando pelas ruas com as famosas focinheiras, como nós chamamos no Brasil. E por que eu chamo de focinheira? É porque o focinheiro é algo que foi feito para controlar o cão. Então, as pessoas, por mais que não haja mais a obrigatoriedade, a mídia em cima, elas ficaram reféns dessa ideia. Isso. E nada mais consegue mudar a ideia dessas pessoas. E o pior, elas andam pelas ruas todas empinadas como se fossem os superiores, os grandes arautos da humanidade. Da moral. É exatamente isso. Então, isso é uma loucura. E a dificuldade é despertar as pessoas com a comunicação social que nós temos. Bom, uma das questões, Fernando, é verdade que a comunicação social neste momento, a comunicação social mainstream, sem dúvida que é um braço armado deste crime perfeito.
A comunicação social mainstream está vendida, o jornalismo, eu sei que tu és jornalista, Fernando, e há honrosas exceções, mas infelizmente o jornalismo morreu, e morreu no chamado mundo livre, está moribundo de facto, e são... Não existe mais jornalismo, existe propaganda. É isso mesmo. Como dizia o outro, jornalismo só é feito para incomodar, se não incomoda não é jornalismo, e nós neste momento vemos como o poder não é beliscado, não é incomodado. Até porque não dão acesso ao contraditório. Não há. Eles pegam uma ideia única, uma agenda única e impõem. Exatamente. É como a senhora falou dos especialistas. É. Quem eram os especialistas? E os verdadeiros cientistas que não foram ouvidos? Claro, tantos. Que eram chamados de loucos. Chalupas. Levam logo com rótulo, que é outra técnica, não é? Outra técnica, rotular a todos e tal, e calar. Extrema-direita, chalupa, negacionista. Agora, a nova moda é o nazi, né? Todo mundo agora é nazi. Exatamente. E é isso. E acordar as pessoas é muito difícil para a própria vida delas, elas entenderem. E quando a gente fala de política, é ainda mais difícil. Eu vejo em Portugal, eu ando muito, gosto de conversar com pessoas, e eu ouço muito, mas há 20 anos eu voto assim. E parece que não percebem que Portugal está piorando a cada dia. Pois. Portugal está numa situação, lamentavelmente, perigosa e caótica, já caótica, com uma tendência a piorar ainda mais se nada for feito. E as pessoas não acordam para a importância da mudança e do voto consciente. Por falar em voto consciente, você foi candidata para a Assembleia da República. Verdade. Pelo ADN, pelo partido ADN, né? É verdade. E eu fiquei muito triste no dia do resultado das eleições. Foi quase, Fernando. Foi quase. Foi Mas por um bocadinho. eu achava tão importante Obrigada. a sua voz ativa ali dentro, porque o seu papel na Assembleia da República, no meu ponto de vista, seria essencial. Obrigada. Para que não ficasse só uma polarização entre dois polos, Pois, eu percebo. mas que houvesse você, com a sua consciência, com a sua forma de pensar, pensando sempre à frente e correndo à frente e não atrás, estar ali para debater. Debater dentro da Casa Legislativa. Não aconteceu, foi por pouco, e também porque o sistema eleitoral português é estapafúrdio, é completamente estúpido, é estúpido. Repara que nós tivemos um partido, que é o JPP, que teve 4 vezes menos votos do que eu e elegeu. Eu tive muito mais votos do que o Ventura teve a primeira vez que foi eleito. Este sistema está completamente destruído, joga no lixo milhares de votos, portanto é como se houvesse votos de primeira, votos de segunda, não é? Portanto não é aceitável. Mas entretanto eu estou noutra luta, eu sou candidata à presidência da República, e vou continuar a lutar sempre. E uma das minhas lutas justamente tem a ver com a saúde, que é um bem precioso. Porque uma coisa que aconteceu justamente durante os tempos Covid é que, e que eu lutei muito sobre isso nas televisões, é que grande parte das medidas que se tomavam e que se diziam que era para proteger as pessoas, era contra as pessoas. Ou seja, em vez de atacar o vírus, justamente agravava o vírus. Por exemplo, as pessoas não apanharem sol, ficarem confinadas em casa. Absurdo. Ficarem privadas de vitamina D3. Isto nunca me fez sentido nenhum, como profissional de saúde que eu sou. Não respirarem ar puro? Claro. Como é que a pessoa poderia fortalecer o seu sistema imunitário? Eu disse isto a muitos especialistas, em direto na televisão. Como é que alguém poderia fortalecer o seu sistema imunitário se estava meses fechada em casa, na mesma sala? Fechada, não caminhava, não fazia exercício. Não fazia exercício físico. Não respirava. Exatamente. Ficava o dia inteiro à frente da televisão, vendo notícia ruim, pondo medo. Estressada, que também faz mal ao sistema baixa imunitário. Baixa a imunidade, a comer mal, porque a maior parte das pessoas começou, muitas pessoas não tinham paciência para estar a fazer o almoço, a fazer o jantar, a fazer o lanche. A maior parte das pessoas engordou, ganhou muito peso durante a Covid, o que foi mais um sintoma. Negligenciaram outros problemas de saúde. Negligenciaram os problemas. Não fazer exercício físico, sabes? Esta foi uma batalha muito minha na Covid, porque era supostamente permitido sair à rua para passear os cães,
mas tu não podias sair à rua para passear os teus filhos. E isto para mim era absurdo. Os meus filhos agora, mais pequeninos, a menina tem 9 e ele tem 7, portanto há 5 anos, o meu mais pequenino tinha 2, 3 e ela tinha 4. Como é que eu vou fechar crianças tão pequeninas em casa? Eu não vou fazer isso. Isso é um crime contra as crianças. A criança precisa de sujar as mãos, precisa de ir à praia, precisa de ir brincar no parque, precisa de cheirar as flores, de ver o céu, etc. Então, a mim, feria muito a minha sensibilidade, porque nós temos 2 cães e 2 filhos pequenos em 2020. E, quer dizer, nós podíamos ir com os cães à rua e não podíamos levar as crianças. Nós íamos, nessa altura eu morava no Campo Grande. No Jardim do Campo Grande tu tens um parque para crianças e um parque para cães. Então acontecia isto de absurdo de o parque para cães estar cheio de pessoas que estavam a passear o seu cão e o parque para crianças estar vazio porque as crianças tinham que estar presas, detidas em casa. Então eu tive imensos problemas com a polícia porque eu levava na mesma os meus filhos à rua, todos os dias. Todos os dias eu levava os meus cães à rua, mas também levava os meus filhos à rua, a Luz e o Dinis, os mais pequeninos, porque eu achava que, de facto, eu como mãe não suportava a ideia de ter os meus filhos trancados em casa. E então tive imensas chatices, imensos problemas com a polícia que me abordava, que me intimidava, que me coagia, e eu sempre a dizer, não, eu só estou aqui a exercer o meu direito, os meus filhos têm direito a ir à rua, não há nenhuma lei que o senhor é que está a dizer para eu fazer uma coisa ilegal, etc. Bom, foi muito complicado. Há vídeos a documentar isso também. E chegou a haver quase uma força policial, uma vez que eu fui levar os meus filhos a patinar na Expo. Vê lá, chegaram 5 ou 6 carros da polícia. Uma loucura. Como é que uma mãe sozinha com 2 crianças pode ser um perigo para a saúde pública, para o que quer que seja? Para a sociedade como um todo. Bom, então, a verdade é que isso fez-me refletir muito nessa altura sobre a saúde. E neste momento, na minha campanha presidencial, o meu mandatário nacional é o Dr. Manuel Pinto Coelho, justamente porque nós queremos pôr a saúde em primeiro lugar. Mas não é esta saúde que está vendida ao Big Pharma, à grande indústria farmacêutica, às grandes cadeias de produção agroalimentar que enchem os nossos supermercados de veneno. As pessoas hoje em dia, mães e pais brasileiros, portugueses, em qualquer parte do mundo, andam nos corredores do supermercado e os corredores todos que ali estão, a maior parte deles são veneno, são comida tóxica. E as pessoas, em Portugal, noutros países menos, mas em Portugal as pessoas fazem muito pouco exercício físico e, portanto, as pessoas não são agentes da sua própria saúde. E, por isso, ficam mais facilmente doentes. Comem mal, dormem mal, não fazem exercício físico, estressam-se, a saúde mental, e sobre isto então eu falo muito à vontade, não é? Porque sou psicóloga clínica, como te disse, a saúde mental em Portugal é uma tristeza. Nós somos campeões de consumo de álcool, de consumo de antidepressivos, taxas de ansiedade. Então, estamos cansados desta conversa sobre o SNS. O SNS está sobrecarregado? Está sobrecarregado. Colapsado. Está colapsado, está numa ruína. Mas a primeira razão é que as pessoas não cuidam da sua saúde. Uma boa política de saúde é aquela que, idealmente, vai fazer com que a gente nem precise quase de SNS, nem quase precise de Serviço Nacional de Saúde. É promover a saúde, não Isso. deixando que se promova pelos maus hábitos e por tudo a doença. Exatamente. Mas a para doença isso, é importante para o sistema. a doença, por isso mesmo, porque se nós promovermos a saúde e não a doença, por isso é que o Manuel Pinto Coelho é o meu mandatário, porque é dos poucos médicos que promove a saúde e não a doença. Se nós promovermos a saúde, estamos a ir contra os grandes tubarões brancos do mundo ocidental, que é a tal grande indústria farmacêutica, a grande indústria de saúde, a grande indústria agroalimentar. Todos esses querem manter as pessoas doentes, porque as pessoas comem mal, dormem mal, etc., ficam facilmente doentes, entram no sistema, são sobremedicadas, nunca tratam verdadeiramente o seu problema, passam a ser doentes crónicos, ficam ali na roda do rato e nunca mais de lá saem, nunca mais. Portanto, quando se fala de SNS, quando a maior parte dos políticos em Portugal, e eu acredito que noutros países também, fala de Serviço Nacional de Saúde, não está a falar de Serviço Nacional de Saúde. Não está a falar nem de serviço, nem nacional, nem de saúde. Porque, primeiro, não é um serviço,
é um desserviço, não é? É um descaminho. Não é nacional, porque efetivamente a maior parte das pessoas já não tem acesso a serviço no território. Basta ver o que é que está a acontecer às grávidas portuguesas. Fazem quilómetros e acabam por parir em ambulâncias. Acabam por parir em ambulâncias ou em carro de alguém. Por isso, de algum não é um parente. serviço, não é nacional e não é de saúde. Portanto, é um desserviço litoral da doença. E, portanto, eu sou contra este desserviço litoral da doença. E precisamos que as pessoas saibam, efetivamente, como proteger a sua saúde. Sabes, Fernando, eu acho que nestas últimas décadas, as pessoas desligaram-se do céu e da terra, da natureza e da sua espiritualidade. As pessoas deixaram de ter um sentido para a vida. Não tem que ser forçosamente religioso, pode ser espiritual, pode ser relatar uma missão de vida, um sentido de dever cívico. E desligaram-se também da natureza. Desligaram-se hoje em dia as pessoas não sabem o que é que faz bem na natureza para si. Não sabem para que é que serve o dente de leão, a que é que faz bem a menta. E quando se fala disso, até parece... E tantos fitoterápicos que estão aí, podiam estar na horta das pessoas. E muitos plantados até no próprio apartamento. É verdade. E, Fernando, é extraordinário porque as pessoas pensam assim, isto é uma coisa esotérica. Não, a farmácia vem toda das plantas. É daqui que nasce a farmácia. A medicina começa nas plantas. A medicina nasce nas plantas. E, portanto... E também, todo ser humano é resultado daquilo que pensa e que come. E que come. Dizia o Hipócrates, o pai da medicina, que o alimento seja o teu remédio, que o remédio seja o teu alimento. É exatamente isto que nós precisamos de fazer também em Portugal. Desde logo começando por mudar a pirâmide alimentar, está toda errada a pirâmide alimentar, eu chamo-lhe as pirâmides do mito, a fazer a brincadeira com as pirâmides do Egito, está tudo errado. Tudo aquilo que se está a passar na escola de informação sobre a forma de comer está errada. Tudo aquilo que se está a passar nas escolas e por aí fora, fala-se tanto de cidadania, não é? E de formação cívica. Sobre exercício físico, etc., também está errado. Por isso nós precisamos de uma verdadeira revolução na saúde em Portugal. E esta é uma das minhas missões. E que realmente, olha, pelo menos para mim, a Covid foi um abre-olhos, perceber que os políticos querem-nos doentes. Querem-nos doentes, porque senão, durante a Covid, não nos tinham mandado para casa, sem apanhar sol, sem fazer exercício. Querem-nos doentes. E por isso nós precisamos, efetivamente, de uma política que lute pela nossa saúde. Ok, a senhora como candidata à presidência de Portugal, da República Portuguesa. Portugal passa por um momento extremamente difícil, em todas as áreas. Saúde está em colapso. Educação, a gente vai ver agora em setembro, filhos de portugueses que não vão ter vaga nas creches e nas escolas. É uma vergonha, até porque estão priorizando vagas para pessoas que vem de fora. Pois, está errado. E deixando... Então, muitas vezes, a pessoa vem de fora, não trabalha, porque ganha do Estado subsídio, mas tem a prioridade do filho na creche. É verdade. Enquanto que a mãe portuguesa, que é obrigada a ir trabalhar, para pagar impostos, inclusive, não consegue a vaga. Então, nós temos saúde, o caos toda hora é greve, greve, greve. Os comboios passam... talvez meses por ano em greve. Os professores, greve sem parar. Escolas, uma loucura. Nossa educação totalmente agendada. Totalmente agendada. Já não é mais a educação que precisa, é doutrinação nas escolas. Verdade. Nós temos hoje uma entrada de imigrantes que vêm para Portugal e recebem nacionalidade de uma forma absurda. Absurda. Ninguém chega nos Estados Unidos e consegue uma nacionalidade. Nunca. Dificilmente conseguem um green card para poder estar lá, viver e trabalhar. Agora, cidadania. Portugal tinha o serviço, o CEF, depois veio a AIMA e virou esse caos. Tanto que caiu um avião na Índia. E a notícia foi: 5 portugueses morreram. Eram 5 indianos que tinham passaporte português, que não falavam português e nunca nem estiveram em Portugal. Nós temos imagens lá para o lado da Índia e tal. Vende-se passaporte português. Nós temos dentro de Portugal máfias trabalhando para trazer mão de obra escrava para cá. É verdade. Então, olha só, falando só um pouquinho, são tantos e tantos problemas.
Então, como candidato a presidente, principais problemas que nós temos, que têm que ser combatidos imediatamente, e quais as soluções para cada um deles, para os principais? Olha, Fernando, esses problemas que tu elencaste aí são todos verdade. E só peca por defeito. Ou seja, ainda há mais problemas além disso. Porque em cima de tudo o que tu referiste, A violência também, esqueci de citar. violência, e em cima de tudo o que referiste, há de facto, dobrar o pescoço dos líderes portugueses face à Europa. Nós deixámos de ter qualquer autonomia, qualquer independência. Nós não defendemos os governantes portugueses, o primeiro-ministro, os outros executivos que têm passado lá, agora Montenegro, antes António Costa, não defendem os interesses dos portugueses. Defendem os interesses dos europeus e às vezes dos americanos, como agora se constatou com as tarifas e com o acordo, com o chamado acordo. E se dobram ao Fórum de Davos, né? Exatamente. Portanto, na verdade, nós estamos atolados, a Europa está atolada em problemas e Portugal ainda mais. Eu penso que o grande denominador comum disto tudo é a questão da soberania. Nós precisamos que Portugal seja um país soberano. Está esta experiência que nós fizemos de entregar a nossa capacidade produtiva à Europa, destruímos as pescas, destruímos a agricultura, destruímos a nossa soberania energética. Basta ver agora o que é que aconteceu no apagão, aqui há uns meses. Esta destruição toda do nosso país não nos trouxe ao tal Eldorado, ao tal paraíso que foi prometido. Não nos trouxe a nada disso. Aliás, esse Eldorado, afinal, tem-se revelado um inferno, posto que, para além da perda da nossa capacidade produtiva, tivemos ainda que abrir as portas, como tu disseste, a todo o tipo de lixo, não é? E, na verdade, Portugal transformou-se, de facto, numa plataforma migratória de péssima qualidade e que tem estado a corroer a coesão do país. E virando também, já que falou de porta de entrada, a porta de entrada do tráfico internacional, claro, também sem dúvida, está agora em Portugal. Sem dúvida. Temos o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, Isso. que talvez os portugueses ainda não tenham entendido o que está acontecendo. Eu sou do Brasil, onde esses narcoterroristas iniciaram as suas atividades, e eu digo, cada passo que eles dão à frente é uma conquista. Pois. E cada pequeno passo que se transforma numa conquista, para depois retroagir, para resolver o problema criado, é muito difícil. Pois, com certeza. O que significa? Reverter depois. Reverter. O que significa? Há, de uma maneira geral, algo de muito frouxo, de muito solto, nessas permissividades. E não é só isso, é também a questão do judiciário, né? Tivemos essa semana um jovem, todos viram o vídeo, sendo espancado lá em Albufeira, espancado até ficar desmaiado na rua, os espancadores gravando o vídeo, achando graça daquilo, passaram, a polícia prendeu, passaram pelo judiciário e estão soltos. Claro. Como se aquilo fosse uma troca de ofensas na rua. Sim, repara, neste momento, por exemplo, em Inglaterra, são puníveis de uma forma muito mais dura os crimes de opinião, as pessoas dizerem mal da imigração em massa na internet, ou fazerem um post no Twitter ou no Facebook a criticarem o governo, do que crimes de sangue. Os crimes de sangue têm punições muito mais brandas, muito mais ligeiras. E nós vamos a caminho disso em Portugal. Vamos exatamente a caminho disso. E tem como interromper isso? Tem. Só que o problema da imigração não é dos pobres escravos que vêm para aqui. Os pobres coitados, estes pobres coitados são pessoas que vêm à procura de uma vida melhor. São pessoas que têm uma vida miserável nos seus países, mas miserável, de fome, de falta de condições de higiene, etc. E que vão a fugir de um sítio horrível à procura de um sítio um pouco melhor. Só que, enquanto nós não combatermos as redes de tráfico de seres humanos, nós não vamos a lado nenhum, porque estas pessoas querem vir e enquanto existirem redes que as trazem, que as exploram, que lhes cobram dívidas brutais que elas ficam a pagar há anos, a fio,
por passaportes, por essas coisas todas, por viagens, por essas todas. E quando nós não combatemos essas redes, nós não vamos É a a lado escravidão do século nenhum. XXI. Exatamente. Portanto, eu sei que muita gente quer apontar o dedo aos imigrantes. É assim, claro, há muitos que são delinquentes e esses têm que ser corridos daqui para fora no próprio dia. Mas a questão não é tanto essa. A questão é que não nos adianta estar a tirar um a um, não é? As maçãs podres, a escolher as maçãs podres e a pô-las aqui para fora, porque estamos a escolher um a um e, entretanto, chegaram 3 navios cheios de gente que são despejada aqui, desaguada aqui em Portugal, em Espanha, em Itália, etc. Portanto, é desigual o combate. Enquanto nós não percebermos que estas redes são, de facto, sustentadas, pagas, patrocinadas pela tal elite globalista que realmente quer destruturar a população europeia, e traz estes hordas de gente de propósito, de uma forma voluntária, para dentro dos nossos países, nós não vamos lá. Nós precisamos mesmo de combater estas redes. E, infelizmente, isso não está no discurso político atual. Portanto, quando tu colocas esta lista de problemas, saúde, educação, imigração descontrolada, eu digo-te, a resposta para isto tudo, o chapéu que de facto abarca isto mais, é a questão do resgate, a recuperação da nossa soberania. Portugal tem que voltar a ser nosso. Soberania e dignidade. Sim, porque a dignidade vem com a soberania, não é? Claro. Se tu não és autónomo e não és independente, não podes ser digno, não é? Se alguém te prende, se alguém te tolhe os movimentos, se tira as tuas liberdades, e há bocado falávamos da Covid, tu não podes ser digno. E, portanto, nós precisamos de recuperar. Eu sempre tive uma postura... O que eu quis dizer com dignidade é que, primeiro, o cidadão precisa entender que ele precisa lutar pela própria dignidade, Claro. para que ele tenha a soberania. Sim. Se a pessoa abre mão da dignidade, ele também abriu mão da soberania. Claro. E nós abrimos mão desta soberania por via europeia, sem dúvida alguma. Venderam-nos a Europa, de facto, como eu te estava a dizer, como esse paraíso na Terra. Não é. E neste momento muito menos, porque neste momento é uma Europa que nos quer arrastar para a guerra e para a fome. Não há dúvidas sobre isso. Se olhares para o acordo que foi firmado entre von der Leyen e Trump, é um acordo que, o Trump está a defender os interesses dos americanos, eu compreendo, está a fazer aquilo que tem que fazer. Ele está a fazer de uma forma consistente e zelosa a proteção dos interesses da sua nação. Mas von der Leyen, que aliás é uma elite não eleita, ela não foi, ninguém a elegeu, não está a defender os nossos interesses. Antes, pelo contrário, está a prometer injetar dinheiro na economia americana, está a prometer comprar armas aos Estados Unidos, tarifas caríssimas. As nossas tarifas antes eram de 2% a 4%, agora da ordem dos 15%, enquanto os produtos americanos podem ter livre circulação no mercado europeu. Isto é absurdo, Fernando. Não é? Portanto, esta é a Europa da fome. E a Europa da guerra, porque querem pôr 5% do nosso PIB para a guerra, e são milhares, milhões de euros. Porque assim, 10% do nosso orçamento de Estado em Portugal são 13 mil milhões de euros. 20%, que é isso que eles estão a falar de despesa pública, são 26 mil milhões de euros. Eu pergunto, mas que é assim, vamos gastar esse dinheiro que não temos, em armas que nós não precisamos, para guerras que não são nossas. Não e são desnecessárias, nossas. inclusive. Como todas as guerras. A guerra é o falhanço da civilização. A guerra é o falhanço da política. Quando não há diálogo, quando não há palavra, quando não há possibilidade de chegar à fala, à civilização, à cultura, é que há guerra. É que há até tiros, bombas e murros nas trombas, como dizia o outro. Quando nós conseguimos conversar, quando nós conseguimos entendermos, quando nós conseguimos estabelecer um acordo, uma negociação, isso é a política. Isso é o primado também da paz. E é por isso que Portugal tem que se posicionar. Portugal tem que se posicionar como, efetivamente, uma voz pela paz e não uma voz pela guerra. Portanto, esta Europa da guerra e da fome e da peste, como foi, não é? Quando quis nos convencer que era da peste, é a Europa que nós temos que rejeitar liminarmente. Eu não sou contra a Europa. Eu sou pelo um projeto europeu diferente deste.
Eu gosto da Europa. Da comunidade europeia. Eu gosto da comunidade europeia. Eu sinto-me europeia. Há bocado falávamos de imigração e até falávamos em off. Eu já emigrei várias vezes, já emigrei para os Estados Unidos, já emigrei para o Brasil, como te contei, vivi no Rio Grande do Sul, já emigrei para a Espanha. Portanto, eu tenho uma boa relação com o mundo e gosto dessa troca de ideias, de experiências, etc. Mas isso não tem nada a ver com a imigração descontrolada que estamos a fazer, evidentemente, e não tem nada a ver com a construção europeia que está a ser feita, esta construção centralista, federalista, não é? Que o pináculo máximo para mim neste momento é a introdução do euro digital, uma moeda central, não é? Controlada por um banco central que efetivamente vai poder ter acesso a todas as nossas contas bancárias na hora, não é? E que vai poder até inclusivamente controlar aquilo que tu gastas, o dinheiro que tu gastas, quando gastas e se gastas. Porque se te portares mal, hoje em dia ficas sem redes sociais, amanhã ficas sem conta bancária. E fica sem conta bancária, fica sem o crédito social, como fazem na China. Sem dúvida. Tudo circula por um crédito social. Atravessou fora da passadeira, perdeu ponto. Tal. Fez não sei o quê, perdeu ponto. Não reciclou a garrafa de plástico. E assim vai. Então, é o absoluto controle. O que essas pessoas querem é o absoluto controle. Mas a gente estava conversando sobre migração e imigração. Uhum. Eu acho que a migração ela é uma grande experiência. Todo mundo deveria migrar em algum momento. Também acho. Conhecer outras culturas, ter oportunidade de trabalhar um período fora, estudar fora. Enriquece muito. É isso, cosmopolita, né? Mas a migração, ela também... o que acontece? Ela não pode ser quase que obrigatória, imposta pela ausência de condições de permanência. Como a gente percebe em Portugal. Uma grande parte da juventude se formando e no dia seguinte indo embora. Por quê? Uma tristeza. Uma tristeza. Uma tristeza, Porque o Fernando. salário aqui é baixo, porque não se sentem... Não podem comprar casa. Não se Todos os sentem jovens em Portugal valorizados. conseguem comprar casa agora? É impossível. É impossível. E aí os nossos velhos ficam sozinhos porque os jovens são quase que obrigados a sair de Portugal. São mesmo obrigados. Como resolver isso? A malta nova que eu conheço e que foram para fora, se tivessem o mínimo de condições, tinham ficado em Portugal. Adoram Portugal e, aliás, tanto adoram que passam cá as férias, estão sempre a fugir para Portugal assim que podem, não é? Nós temos que resolver isto. Lá está. Por isso é que eu digo que o grande denominador comum de todos os nossos problemas é a soberania. Porque nós temos condições para criar empregos de qualidade em Portugal. Qual é a dúvida? Não é? Se os nossos jovens licenciados, e não licenciados também, mas são capazes de encontrar um trabalho noutro mercado, não é? Noutro país, e são tão valorizados pelas entidades patronais do Luxemburgo, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, etc. Então, as nossas universidades são boas, as nossas escolas são boas. Sim, ainda conseguimos. Portanto, não há nenhuma razão para nós não criarmos esses empregos cá. A razão principal para não criarmos esses empregos cá é que nós temos uma elite que tem sido completamente pária, é parasita. Não tem criado emprego em Portugal, a não ser empregos que são de baixa formação e de baixos salários. Estamos neste momento em Portugal numa situação onde não há muito desemprego. Pois não há muito desemprego, é verdade, mas que empregos é que foram criados? São empregos dos 600 euros, dos 800 euros, não é? Portanto, por isso é que os jovens fogem e não vão voltar. Não vão voltar, a não ser que possam ganhar bem, comprar casa, etc. Por isso nós precisamos exatamente de oferecer essas condições. Como oferecer essas condições em Portugal para que essa juventude temos que de pensar tanto alto. Valor, né? Porque a fuga não é só da juventude, é uma fuga de capital intelectual, de capital profissional. De natalidade. De natalidade. Como fazer... Natalidade, Fernando, porque nós temos uma natalidade totalmente a cair a pique e estes homens, estas mulheres portugueses vão ter filhos em França, em Espanha, em Itália, Luxemburgo e esses filhos não vão povoar Portugal. Não vão povoar Portugal e isso é dramático. 3 em 4 portugueses estão a fugir daqui. 3 em 4. O que é que vai sobrar? Eu acho que essa é uma das grandes questões em Portugal, né? Pois, eu acho que temos que apostar forte, radical.
temos que apostar radical. Primeiro temos que resgatar a nossa soberania energética, temos que ter, de facto, a nossa soberania energética cá, e temos que, efetivamente, pensar a sério em centrais nucleares, energia nuclear. É definitivamente muito importante, até porque, como tu sabes, neste momento a tecnologia que está a ser desenvolvida consome energia de uma forma brutal. Quando falamos de inteligência artificial, quando falamos de computação quântica, etc., nós estamos a falar de grandes consumos energéticos. Consumos energéticos gigantes, que precisam de grandes produções também energéticas. E nós não vamos lá com a energia eólica, etc. Não quer dizer que não possamos ter esses meios de energia, eu não tenho nada a opor, mas não faz sentido. Espanha tem centrais nucleares, portanto, se houver um acidente nuclear, a poucos quilómetros da fronteira, nós temos uma central nuclear em Espanha, portanto, quando dizem que nós não vamos ter centrais nucleares por causa dos acidentes nucleares, isso não faz sentido nenhum, porque lá está, basta atravessar a fronteira, e além disso, hoje a tecnologia nuclear está muito diferente, está muito mais segura. Depois temos que apostar alto, temos que pensar em tecnologia avançada, como semicondutores e outras coisas, que Portugal tem todas as condições. Portugal quis ficar nesta coisa fofinha, pompom, de ser o país do bom tempo, boa gastronomia, turismo. Ok, não tenho nada a objetar a isso. Eu também gosto da boa gastronomia portuguesa e do sol e gosto muito de receber turistas, mas nós temos que pensar alto e, portanto, ao pensar alto, temos que, de facto, introduzir em Portugal aquelas indústrias que possam ser completamente diferentes e trazer, de facto, capacidade. E a energia, neste momento, o mercado da energia, por isso eu te falo da energia nuclear, a energia é fundamental para isso. E depois, claro, temos que pensar a sério na nossa zona marítima, que devo dizer que fala-se tanto de ir combater guerras estrangeiras, guerras que não são nossas. Eu pergunto quantos dos nossos espectadores estão dispostos a ir morrer para Tallinn ou para Odessa a defender os interesses dos outros. Não faz muito sentido, não é? E não acredito que faça sentido à maior parte das pessoas. Mas a nossa zona marítima, que é uma das maiores zonas marítimas da Europa, é uma zona marítima gigante, tem as fronteiras completamente ao Deus dará, completamente desprotegidas. Não faz sentido nenhum. E, portanto, nós temos que também apostar aí, sem dúvida alguma. Temos esses recursos todos, esse potencial todo. Sabes o que é que nós não temos? Não temos uma liderança forte, uma liderança que vá pelo exemplo, que chame as pessoas, que as galvanize, que consiga, de facto, juntá-las, que consiga fazer que elas voltem a amar o seu país, a investir no seu país. Eu tenho a certeza que há dezenas, centenas de imigrantes, imigrantes, portanto, portugueses, que voltariam a Portugal se sentissem que efetivamente estavam a reconstruir a sua nação. Agora, Portugal precisa ser resgatado pelos totalmente. próprios portugueses. Agora, é óbvio, é evidente que muita gente que está lá fora e muitos querem fugir daqui porque aquilo que vem é uma casta completamente corrupta que continua, ano após ano, a esbulhar os portugueses. Basta ver o que é que acontece com o Orçamento de Estado português. O Orçamento de Estado na Assembleia da República, todos os anos, sem exceção, tem 10 mil milhões, 12 mil milhões, este ano foram 13 mil milhões de dinheiro que vai para um saco azul, que é desviado, é uma espécie de um ministério fantasma, de um orçamento fantasma que não tem controlo, não tem escrutínio. Para quem é que vai esse dinheiro? Não vai para a saúde, não vai para a justiça, não vai para a educação, não vai para nada disso. Sabes para onde é que vai? Acho que todos conseguimos concluir qual é que é o destino desse dinheiro. É fácil. E, portanto, é óbvio que as pessoas assim não querem investir em Portugal. Não querem. Eu costumo dizer, Fernando, e é verdade, Portugal, para mim, é o meu maior desgosto de amor. Porque é um país que eu amo de paixão. Voltei sempre, lá estou como imigrei, voltei sempre, mas que me parte o coração todos os dias com a sua atitude perdulária e negligente. Mas te parte o coração e, ao mesmo tempo, você continua tendo a esperança. Esperança. E continua lutando como uma grande guerreira Tem que ser. Por Portugal. Tanto sempre fez isso na comunicação social, nas suas próprias redes sociais, sempre trazendo informação, se colocando de peito aberto nessa luta, dando a cara, como a gente fala no Brasil, não sei se é que fala, dando a cara à tapa, sofrendo consequências sem dúvida, pela defesa daquilo que é certo, mas você continua tendo, mesmo com tanta tristeza, esperança em Portugal. Tem muita esperança. Tanto que é candidata à presidência de sim. Portugal. E eu acho,
Joana, que as pessoas devem, nesse momento, colocar firmemente a mão na consciência e saber querem mudar ou não querem mudar Portugal. Estão satisfeitas com o caos instalado aqui? Estão satisfeitas com a falta de perspectiva do futuro positivo, bom? Estão satisfeitos com a sua família indo embora, sendo obrigada a sair de Portugal? Portanto, nessas eleições, como em todas, nós temos que pensar: queremos mudar o sistema que aí está, o regime que aí está, ou não? E o principal que eu vejo você trazer nas suas redes é exatamente isso. São pontos de reflexão para as pessoas. Mas, lamentavelmente, tem sempre a parte ruim, você também acaba sendo alijada da nossa comunicação social. Pois, já Eles sabe, não é? Eles não querem te ouvir. Não querem, Eles não não. querem te divulgar. Eles não querem que a sua ideia seja exposta para o grande público. Por que será? Por que será? Então, eu vejo a sua luta de uma maneira muito legal. Obrigada, Fernando. Porque você é uma guerreira que luta com a sua própria força e que luta contra tantas e tantas forças e colunas de força que vêm contra a nossa sociedade, contra cada indivíduo, contra a soberania nacional. Então, eu queria, para a gente começar a encerrar esse programa, né, Sim, voltar a falar da minha admiração pela sua luta, obrigada. todos os dias na rede. Quem não acompanha, comece a acompanhar. Nesse ano tão importante, mas acompanhem sempre, porque a Joana sempre traz boa informação, e aquelas que você não vai ver por aí pela televisão, não. Talvez você veja no Sérgio Tavares, no 3 Isso. vezes 3, 3x3, e em poucos canais, poucas pessoas de verdade com esse empenho, com essa coragem de lutar contra um sistema tão bruto, tão cruel. Porque o sistema é esmagador de almas. O sistema é esmagador de pessoas. Eles têm o adversário como inimigo. O próprio sistema enxerga quem consegue entender o que está acontecendo como o grande inimigo. Sim, e sim. você hoje, claro, Claro. para a grande mídia, é uma grande inimiga. Já foi até uma queridinha deles. Já fui. Como é que foi essa transição de ser Já fui queridinha namoradinha. de Sim. namoradinha para... Sim, mas eu sempre fui aquela namoradinha mal amada, digamos assim. Por isso, não, eu estou bem na minha pele, sabes, Fernando? Durmo bem à noite, estou de consciência tranquila e, portanto, como te disse no princípio, estou na política, faço política, não porque não preciso, tenho o meu trabalho, tenho a minha vida organizada, tranquila. Tive muitos convites para ser do PS, para ser deputada disto e não sei. Rejeitei todos, porque sinto que realmente este dever de lutar contra aquilo que são estas forças ocultas, estas forças do mal, estas forças destrutivas, é um dever maior, é uma missão maior. E, portanto, vou continuar. Enquanto eu cá andar, Fernando, podem contar comigo, que eu cá estarei para isso Disso mesmo. ninguém tem dúvida. Eu não tenho dúvida disso desde 2020, quando de lá do Brasil eu já Sim. te acompanhava pelas redes sociais. Obrigada. Então, olha, Joana, eu queria te parabenizar por toda a sua trajetória, toda essa trajetória que eu conheço, e mesmo a que eu não conhecia, fiquei sabendo depois da sua formação. Você tem livros publicados. Sim. Você é uma pessoa que tem muito a entregar para Portugal. Obrigada. E eu recomendo que as pessoas sigam você, porque você traz sempre as boas ideias e você tem a coragem de dizer o que está errado. Sim. E enfrentar esse sistema, como eu disse agora há pouco. Então, eu te desejo, nessa campanha para a presidência de Portugal, muita sorte. Obrigada. Que a luta sempre continue, independente do resultado dessas Sim. eleições. Eu sei que a luta vai continuar. Não tenho as dúvidas. Porque, por mais que você esteja entristecida com o que Portugal é hoje,
A gente sente nos seus olhos, percebe nos seus olhos o amor que você tem por essa terra e o desejo de lutar pela terra, pela sociedade, E pelos pela portugueses. liberdade dos Liberdade. portugueses através de, como você citou várias vezes, da reconquista da soberania mesmo. de Portugal. Te agradeço muito por Obrigada essa entrevista. Foi um gosto, Fernando. Foi um presente não só para mim, mas para todos os nossos espectadores. Queria te agradecer muito. Que recado você daria final para todo mundo que está nos assistindo? Não tenham medo. Porque eu sei que muitas pessoas lá em casa pensam muitas destas coisas que nós falámos aqui, partilham, comungam de muitas dessas ideias, mas têm medo das represálias, têm medo das consequências, têm medo de serem apelidados de chalupas ou de nazis, têm medo de serem postos na borda do prato, de terem problemas no trabalho, de ouvirem bocas, de terem conflitos, mas não tenham receio, porque a verdade vem sempre ao de cima, mais cedo ou mais tarde, e quando nós lutamos por aquilo que é nosso, no final vai dar certo, podem ter a certeza. É isso, foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente, uma pessoa que eu, como eu já disse, sempre tive muita admiração. E você, que está assistindo o programa Gigantes em Portugal, pode ter certeza, toda semana vem uma novidade muito boa. Existem grandes pessoas aqui em Portugal, tanto portugueses como alguns estrangeiros aqui, dignificando essa terra, trabalhando nessa terra, ajudando a evolução. Muitos brasileiros honestos que vêm para cá e investem pesado, com dignidade e responsabilidade. E o que esse programa sempre quer é trazer as pessoas que de verdade fazem a diferença aqui em terras lusitanas. E por isso esse programa se chama Gigantes em Portugal. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue com os amigos. E até a semana que vem. Muito obrigado.